realmente Deus está presente nesse lugar. Louvamos ao nome do Senhor. Bendizemos o nome do Senhor. Glorificado seja o Deus da nossa salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão alegres nessa manhã? Amém. Quantos sentem a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã? Aleluia! Eu vou pedir um favorzão. Se você está levantando a mão dizendo que sente a presença dele, deixe ele se manifestar. Não se retém não. Glória! Amém. Deixe ele se manifestar. Deixe a presença dele passear. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Queria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento. Eu vou ser bem breve hoje, nós temos ceia ainda. Vou trazer apenas uma reflexão da palavra de Deus, para depois a gente se aprofundar mais com o tempo. Eu queria que você abrisse no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, verso 25. Aleluia. Vai abrindo aí Mateus 11, 25. Você tem um tempinho aí para pegar a tua água, para você voltar a sentar. Aleluia. Temos aqui visitas ilustres hoje, essa manhã. Minha prima magrinha, quase reconheci. Falei, meu Deus, está magrinha. Aleluia. Lucas já é da casa já, não tem problema não. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom. A irmã Natasha também. Bom, mano. Paz. Em casa também, né? Isso aí não é a primeira, segunda vez, já é de casa. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 11, versículo 25. Diz assim: por esse tempo, disse Jesus, graças dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Amém? Todas essas coisas Deus revelou aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Nós. Amém? Então esse tempo, que é o tempo do fim, Deus está revelando coisas grandes aos pequeninos, aos seus filhos. Amém? Deus está revelando grandes coisas acerca do fim dos tempos. Deus está revelando grandes coisas acerca de Apocalipse. Deus está revelando grandes coisas acerca do que Ele quer fazer, do que Ele vai fazer, do que Ele pode fazer e do que Ele quer realizar. Amém? Então, coisas que há 20 anos atrás a gente não falava, porque a gente não tinha entendimento. Hoje a gente está tendo entendimento fora do normal e dizendo assim: uau, como é que esse negócio chegou a nós? Porque coube ao Pai revelar aos seus pequeninos. Então tudo é da vontade do tempo do Pai. É a vontade dele, a vontade do Senhor. Amém? E isso Ele está revelando aos seus filhos. E eu queria falar de uma coisa bem básica que foi revelada, mas eu não posso passar para outra coisa. Eu fico travado numa coisa, se eu não revelar à igreja aquilo que Deus está me dando, eu não consigo coisa nova. Se é que você me entende, eu só consigo falar daquilo. Trava ali, e se eu não revelar aquilo ali para frente, eu não consigo nada novo. Eu tento ver alguma coisa nova, Senhor, não. Primeiro lá. Primeiro você fala, depois enche de novo. Ou seja, primeiro o vaso se derrama, depois enche de novo. Derrama, enche de novo. Derrama, enche de novo. Certo? Então, tem coisas que a gente já está transbordando. Então tem que falar. Por quê? Porque senão não vem o novo do Senhor. Amém? Amém. Então hoje, com o espírito, né, de mestre e não profético, embora
em mim, muitas vezes é difícil. Mas com o espírito bem de mestre hoje, eu queria trazer uma reflexão acerca do verdadeiro perdão. Amém? Daquilo que a gente acha que é perdão e muitas vezes imagina que é perdão, ensina a gente com perdão, mas não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, preste bastante atenção nessa manhã. É só uma pequena reflexão, não vou demorar muito, prometo. E a gente... o engraçado é que a gente fala assim, não, vai ser rápido, vai ser isso, vai ser aquilo e tal. Mas quando ontem teve jogo Vasco-Flamengo, quanto tempo é de jogo? Quanto tempo é de jogo? 90 minutos, 1h30. Fora os acréscimos, não é, irmão? Mais os 15 de intervalo, 2 horas. Tranquilo, não é? Você vai no shopping, quanto tempo é um filme? 2 horas, 3 horas. No mínimo é o quê? Aí quando você fala assim, vou pegar 2 horas, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Né? Para ouvir a palavra, todo mundo fala assim, não, tem que ser só 1 hora. E se passar 1 hora, começa a dar fome, começa a dar comichão. Você quer ver povo que não para coisa nenhuma? Quando começa a palavra, levanta e sai, volta, vai no banheiro, pega água, vai e volta. Meia hora. Não passou nem meia hora. O povo já começa a levantar, voltar, ficar quieto. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? É o Espírito Santo está fazendo você ter comichão. Não é mesmo. O que você acha que está fazendo você levantar e voltar e não prestar atenção nas coisas? É o teu inimigo. Né? É o teu inimigo que está fazendo essas coisas para você não prestar o quê? Porque a semente está sendo lançada onde? Na terra. Se você não prestar atenção, vem um pássaro e come. Não retém o que você tinha que reter. Está lá com a semente, está de bobeira, está olhando para o dia de ontem. O pássaro veio e pegou de novo. Não ficou com a semente. Ou se ficou, não vai frutificar. Vai morrer rápido. Certo? Então, preste atenção, por favor, naquilo que vai ser dito nessa manhã. Porque depois eu quero ter, né, a gente vai marcar um encontro aí com os líderes. Não sei se é amanhã ou terça-feira. Mas líder é o que eu falo que é dos jovens, né? Todos os pastores, quem quiser participar. Eu preciso que a liderança entenda essa palavra aqui. A gente precisa falar a mesma linguagem dessa palavra aqui. Aí, meu filho, você vem preparado que eu vou falar umas 3 horas. Não é culto, aí já é parte do estudo, aí você vem preparado que eu vou falar com força. Certo? Aqui é só uma pincelada, só para você entender o que eu estou falando. Mas, quem quiser e puder, mas eu quero, não sou líder. Tá bom, vem também. Fominha também tá, pode vir. Entendeu? Eu não preciso que os líderes estejam prontos. Amém. Aleluia. Sim ou não? Sim. Eu lanço um desafio no meio do povo da Igreja de Cristo. Principalmente aos pastores. Principalmente aos mestres e adjacências. Todos vocês, a partir de hoje, tem que ter uma mensagem pronta. Todos. Por quê? Vocês só se preparam quando vocês vão pregar. Amém ou não? Todos. Mas eu sou... Não sei quando eu vou pregar. Não importa. Eu fiquei 14 dias embarcado. Eu tornei ontem. Já está pronto há 2 semanas. Aleluia. Sobre isso. Você tem uma palavra? Sim. Amém ou não? Amém. É isso. Mas aí o pastor Manuel vai fazer escala. Minha escala é para a semana que vem, para quarta-feira agora. Se prepare como se fosse para quarta-feira agora. Eu não tenho tempo, já se prepara como se fosse para domingo que vem. E assim por diante. Deixa sempre a mensagem onde? Na Bíblia. Vamos chamar para pregar. Já tem. Deixa eu ver o que o Senhor vai falar. Já tem pronto. Deus vai mudar, vai falar outra coisa, não importa. Mas pelo menos uma você já tem o quê? Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Então, todos os pastores e líderes que pregam aqui, por favor, mensagem pronta. Disponível. Esteja disponível ao reino. Aleluia.
Sim ou não? Sim. Ah, eu vou pregar. Legal, chama todo mundo, chama a família toda. Lá. Ele levou tudo, falou, beleza. Todo mundo vai vir. Mas você só se preparou para quando? Entendi. Se dia seguinte você tiver que se pregar em outro lugar para pregar a mesma mensagem? Às vezes sim, às vezes não. Mas É isso. você tem que estar o quê? Pronto. Amém ou não? Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero falar sobre o verdadeiro perdão. Sempre que eu estou falando isso, não é nada a ver com mais ou menos, o senhor sabe. Eu quero falar sobre o verdadeiro perdão. E a primeira pergunta que a gente faz é assim: por que a gente deve perdoar? Não é? A primeira pergunta que todo mundo faz assim, cara, quando a gente fala sobre perdão, eu falo assim, mas por que a gente deve perdoar? Não é porque a gente deve perdoar. Quando se coloca essa questão deve, dá um tom de quê? Obrigar. Obrigação. Ah, então eu sou obrigado ao quê? Perdoar. Agora presta bem atenção. O erro, o pecado que foi cometido não foi pelo erro em si, mas o pecado foi por algo, um acerto presumido, algo que iria acontecer. Presta atenção. Deus é um Deus de presente, de passado e de futuro. Mas Deus age quando? Presente. Sério? Estou chocado. Sério? Deus age agora? Sério? Deus age agora? Age agora? Se a gente orar aqui crendo que Deus pode curar alguém, Ele age agora? Age? Então Ele é um Deus de presente. Sempre Deus é um Deus de Presente. sim ou não? Sim. A gente, quando não entende, se você entrar na metade de um filme, tu vai entender? Não. Porque a gente precisa ver o início, o meio e o... Sim. Mas para Deus, é sempre uma foto. Porque Ele é Deus de... Presente. Porque Ele é Deus de Presente. presente. E amanhã? Amanhã pertence ao Senhor. Filho, e amanhã é o hoje. De Deus. Continua sendo hoje de Deus. sim ou não? Ele está vendo a foto. E depois de amanhã continua sendo um hoje de Deus. está começando a entender? Sim ou Glória a não? Deus. Aí veio alguém e falou assim: aí, no dia em que tu fizer, no dia em que tu comeres dessa fruta, no dia em que você colocou o quê? Um futuro. Quando você coloca um futuro, presumindo que você vai fazer um acerto, você joga o futuro para coisas distantes e diz o quê? O presente não. E o que você está dizendo? Que Deus não age hoje. Então, se Deus não curar hoje, é por falta da tua fé. Opa, joguei a culpa, hein? Só que a gente iniciou falando o quê? Que Deus cura quando? Hoje. Mas se Ele não curar hoje? Vai continuar hoje e amanhã. Se Ele não curar hoje, o amanhã continua sendo? Hoje. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Então, quando você fala assim, eu devo perdoar, né? Eu tenho que perdoar. Meu irmão, presta atenção. O erro, quando eu cometo o erro, é originário na minha ignorância. Mas, quando veio o pecado é originado na iniquidade. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles presumiram por algo futuro. Então comeram por algo que eles já tinham. Conhecimento do bem e do mal. Eles já tinham. Então naquele momento, se eles errassem, eles estavam diante de sim ou não? Sim. Você erra? Sim. Peca? Sim. Sim ou não? Sim. Não, com sinceridade. Sim ou não? Sim. Você peca? Sim. Todo dia? Sim. E por causa disso Deus está longe de você? Não. Não. Glória a Deus. Se você erra, peca, e por causa disso Deus não está longe de você, nem todo erro é pecado. Às vezes você comete um erro pela ignorância. E da ignorância Deus não se lembra. Aleluia. Ele não leva em conta. Está começando a entender? Está começando a entender ou não? Sim ou não? Sim. Aleluia.
Então, se ele não leva o tempo de ignorância, quando eu cometo um pecado é porque eu estou cometendo, porque algo entrou onde? No meu? Se algo entra no meu coração, eu tenho vontade de fazer e isso gera iniquidade. Aí é o pecado. Aí você lê lá no rei de Tiro, que vai dar margem a Satanás. O que aconteceu? A iniquidade entra no coração de quem? Satanás. Por isso que ele se torna o diabo. Porque ele estava aqui há quanto tempo? Que dia que o homem foi feito? 6º dia. Sim ou não? Sim. A terra e tudo quanto há foi terminado em que dia? 7º. Então do 6º para o 7º são quantos dias? Salmo 90, versículo 5 mais ou menos, diz que um dia diante de Deus é como se fosse 1000 anos sobre a terra. Então 1000 anos sobre a terra, como se fosse 1000 anos sobre a terra. Adão ficou quanto tempo diante do Senhor? Em plenitude. Uau. Um dia, 1000 anos sobre a terra, em plenitude diante de quem? Perfeito diante de Deus. E Satanás foi feito em que dia? Bem antes. Ele estava governando o quê? A terra. Enquanto quem não era feito? Adão. Mas já estava no plano de quem? De Deus. Então Satanás governa a terra durante quantos anos? 5 dias ou 5.000? O que você acha que ele tem raiva de tudo? É como se fosse um gerente gerenciando uma grande empresa. Eu estou há 5 anos gerenciando, 50 anos gerenciando a empresa. Aí de repente o filho, né, o pai lá que pega o filho de 18 anos, que é recém-formado da faculdade, fala assim: agora tu vai gerar tudo. Calma aí. Eu levantei o império, eu fiz tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e tal. Então ele gerou nele por merecimento. Então gerou iniquidade nele porque ele achava que ele merecia estar aonde? Ali. Sim ou não? Sim. É diferente da gente? Não. Porque às vezes você fala assim: não, olha só, o cara pregou ali, mas eu já tenho uma mensagem aqui muito melhor que a dele. Eu mereço estar onde? Gerou em você o quê? Está certo ou não? E fulano cantou aqui, deu uma desafinada. Ninguém desafina, né? Semitona. Aí deu uma semitonada. Quando deu uma semitonada, falou assim: eu canto bem, melhor. Eu poderia estar onde? Porque tudo que eu faço, as técnicas que eu tenho, deveria estar onde? Almejou o lugar do teu irmão. Está dando para entender ou não? Aleluia. Está dando para entender ou não? Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Então, olha só. Deus, a gente cantou aqui várias coisas, né? Vários louvores aqui que falam sobre da eternidade do Senhor, daquilo que Ele coloca, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele é. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Vou repetir de novo. Está com isso fixo na tua cabeça. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Se Ele te amou antes da fundação do mundo, Ele te perdoou antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Deus já, filho. Se Ele te ama, Ele te perdoa. Se Ele te perdoa, Ele já te perdoou quando? Antes. E por que você não se perdoa? Mas Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Que aconteceu isso comigo. Agora eu vou me martirizar. Vou pegar um negócio ali, vou me bater nas costas até sangrar. Aí você fala assim: não, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um jejum, me purificar, porque senão assim Deus não me aceita. Aí você se martiriza no corpo, em tudo quanto há, porque diz assim: eu não, e Ele não me, se eu não fizer o quê? Então você acha que pelos teus feitos você merece ser perdoado, e Ele diz: não, eu já te perdoei. Aleluia. Glória. Apareceu Deus não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Aleluia. Por isso que diz
fiel a nós em todo tempo. E qual é a diferença entre fidelidade e lealdade? Peguei. Qual é a fidelidade e lealdade? Vamos lá, tem uma parede aqui, está vendo aqui? Sim. Alguém sabe o que é prumo? Sim. Sabe? Sim. Sabe? Aquele negócio que você bota aqui bonitinho, né, para alinhar a parede, ele fica aqui alinhado. Ele está encostadinho na parede, a parede está o quê? Reto. Mas se ele der assim encostadinha, é ele que está torto ou é a parede? Parede. Ele ou a parede? Parede. Ele tem que fazer o quê? O que tem que ser feito? De real, o que tem que ser feito? Se for aqueles pedreiros por aí, mete de massa para cima, daqui a reto, né? Mas não, mas se tem que ser feito correto, tem que fazer o quê? Derruba essa desgraça e faz o quê? De novo. Sim ou não? Sim. Aí você canta o quê? E me faça de novo, eu quero ser. Sim ou não? Não canta, cara. Aí tu fala assim, canta, tu faz de novo e derruba a parede. Aí tu tava sofrendo, cada parede que tava torta, irmão. E quem é o Bruno? Aleluia! Quem é o Bruno? Espírito Santo. É Ele, é o Espírito Santo, é Deus. E Ele é fiel. Aleluia. E quando Ele é fiel, Ele se mantém o quê? Reto. Reto. Quem é que se desvia dele? Na parede. Sim ou não? Sim ou não? Aí vamos supor, olha só para você entender. Só estou bem conversa para você entender. Não vou entrar muito dentro, não. Senão você fica louco. Né? Igual eu fiquei. Então vamos supor, juntar eu, Luiz Carlos, Vitor, né? O Breno não tem cara de malvado, não. Junta o meu diácono aqui, junta o meu diácono aqui, aí, meu diácono Antônio aqui, junta nós 3, 4, que é a partir de 4 é quadrilha, né? 3 até não, tá tranquilo, mas 4 é quadrilha. Aí, junta 4, nós vamos roubar o bagulho. Certo? Nós vamos roubar. Aí, o chefe da gangue é ele. Ele tem mais cara de mal. Né? De nós, assim, acho que ele tem mais cara de bobo ainda. Mas ele tem cara de mal. Mas é só exemplo. Mas então assim, o Diácono Antônio, ele é o chefe da quadrilha. Aí ele fala assim para o Vitor, ó, vou formar quadrilha, mas tu tem que ser leal a... Eu vou testar a tua leal. Então você tem que fazer uma quebrada ali. Arruma um carro lá, rouba um carro pra gente. Aí o Vitor vai lá, rouba um Fusca. Tão leal assim, tipo, roubar uma melhor. Mas, beleza. Falou correto. Aí foi lá, roubou qualquer coisa. Aí chega pro Luiz Carlos e fala assim, ó, tu tem que ser leal para entrar na minha quadrilha. Aí vai lá, rouba um negócio pra gente. Rouba os armamentos pra gente. Ele vai lá, rouba os 38 pra gente. Aí a gente tinha um bandido meia boca. Né? Aí chega para mim e fala assim, ó, você tem que ser leal ao quê? A mim. Vamos lá, vamos fazer os planos. Aí eu faço os planos, tudo papel no pão. Entendeu? Tem um bandido bem meia boca. Mas nós estamos fazendo parte de quê? De uma, nós vamos roubar alguma coisa, sim ou não? Mas dentro da quadrilha, isso é certo roubar? Não. Né? O certo para o mundo é roubar? Não. Então está errado, não está? Né? Não roubarás. Já está errado. Mas a gente está fazendo uma coisa errada. Mas dentro do nosso bando, há o quê? Leal? Leal? Então a lealdade para fazer uma coisa errada. Mas não há fidelidade. Porque o dia que nós fomos presos, não entregou outro. Certo? Então nem sempre a lealdade que é sobre você, sobre teu irmão, há fidelidade. Aleluia. Então Deus, ele se mantém o quê? Fiel. Embora você seja leal. Eu demônio, eu erro, eu peco, eu faço, aconteço, eu erro, eu faço isso. Eu sou leal a Deus. Mas Deus diz assim, eu sou fiel a você. Glória. Então, embora eu seja torto, ele ainda mantém o quê? O prumo.
está falando, ó, está errado. Ele Aleluia. está batendo o quê? A retidão. Ele não te aponta, ele diz, você está errado. Não, ele é o prumo. Se olhar para ele, o corpo errado. Se olhou para ele, a mentira é quem? Então, embora eu seja diante de Deus leal a Ele, Aleluia. Ele é fiel a mim. Ó. Olha o perdão dele quando começa. Por quê? Porque aí já começa o perdão dele. Está dizendo assim para você: embora você não seja perfeito, embora você seja essa pessoa que você é, essa pessoa cheia de amargura, cheia disso, cheia daquilo, cheia de pecado, eu continuo fiel a você. Maravilha. Glória. Então, meu irmão, nossos pecados, eles não separam Deus de nós. Os nossos pecados nos separam de Deus. Mas Ele sempre está no lugar de onde nós o deixamos. Por quê? Ele é o... Quem se desviou? Quem se desviou? Quem ficou torto? Mas Ele continua onde? No mesmo lugar que eu deixei. Ele. Maravilha. Então quem se afasta de Deus? Nós. Está começando a entender? Maravilha. Então, não é o que você fez que vai me deixar amargurado. Eita. Espera aí. Vem cá, tem dois. Só pra você entender. Sobe aqui, sobe aqui. Aleluia. Vamos imaginar que aqui sejam dois nos carros. Ah, tá quase igual que esse? É, mas é o futuro, não é? Misericórdia. Imagina, irmão, não é para botar as coisas semelhantes, não. É para imaginar, por favor. É conjecturar, por favor. Então vamos lá. A gente está falando de amargura que gera no coração. Por isso, muitas vezes a gente não gera perdão. Certo? Está falando de amargura. Imagina que aqui sejam dois Luiz Carlos. Dois. Certo? Aí o Luiz Carlos que está aqui no presente, tá? O Luiz Carlos que está aqui no presente errou comigo. Me feriu, me magoou. Então ele fez alguma coisa, algum pecado, cometeu algum pecado. E por causa que ele cometeu algum pecado, eu fui lá e falei: pô, irmão, caraca, não podia ter feito isso. Não, caraca, eu sei que não, mas eu dei mole nessa parada e tal, não sei o que, eu caí mesmo e tal, pô, beleza. Aí eu fico remoendo o que ele fez. Mas aí eu chego para ele: pô, tu me perdoa? Eu falo o quê? Perdoou. Mas dentro de mim eu perdoei? Não. Dentro de mim há uma amargura, porque ele cometeu um pecado, certo? E eu fico tão amargurado pelo erro dele. O que acontece comigo? A Bíblia diz que aquilo que ele pecou passa a ser para mim. O pecado dele vem para mim, ele está perdoado diante de mim e diante de Deus. Em mim gera uma raiz de Amargura. Pegou? Porque a raiz de amargura é gerada em mim. Eu não consigo no meu coração perdoar quem? Mas eu já liberei perdão? Com a boca já, mas com o coração não. Se eu não libero perdão, se Cristo já me perdoou antes da fundação do mundo, Deus vai perdoar quem? Porque Ele vai pedir perdão primeiro a quem? Senhor, me perdoa. Não vai falar: meu filho, tu errou, deu mole e tal, está perdoado. Sim ou não? Chegou diante daquela mulher que era impura, falou assim: vá, mas não cometa mais esse pecado. Certo? Então Deus falou assim para ele: ó, está perdoado, mas não cometa mais esse, para que não tiver coisa pior. Certo? E mas ele, Deus ao mesmo tempo falou o quê? Você está perdoado. Se Deus perdoou ele, quem sou eu para não? Mas pela minha presunção,
Porque eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu acho que eu estou mais santo do que ele. E eu fico remoendo que ele. Então a Bíblia diz que secam-se os meus ossos toda vez que eu não perdoo o irmão. O não perdoar é anticristo. Porque o que Cristo deixou é que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Então, em vez de perder tempo orando uns pelos outros, ora pelos teus inimigos. Aleluia. Por quê? Orar pelo irmão é fácil. Ora por quem te persegue. Senhor, que vontade de matar ele, botar um negócio amolado, no pescoço. Não é isso, irmão. Entendeu? É para que não gere em você uma raiz de. Porque se gerar uma raiz de amargura, já era. Cristo. Já chega aí, cara. Calma aí. Cristo na cruz do Calvário. Antes dele ir para a cruz, ele estava, né, ali remoendo algumas coisas, tal. Mas se Cristo está na cruz do Calvário, morde o beijo, faz uma cara, faz qualquer coisa, esse negócio não vai dar. Ele estava se remoendo. Se ele está se remoendo, ele está se amargurando. Se essa amargura não valeria em nada o sacrifício que ele fez, então ele vai sem nenhuma raiz de. Certo? Está entendendo, cara? Então olha só, esse é o escalo de hoje. E pela minha presunção eu não consigo perdoar quem? Ele. Por que eu não consigo perdoar ele? Porque esse é um dos casos que eu acho que deveria ser. É a minha presunção. Eu acho que esse fiscal aqui não é perfeito. Porque eu no meu consciente imaginei esse fiscal. Não esse. Por quê? Porque eu imaginei um cara que faz isso, faz aquilo, que jamais vai cometer esse erro. Então esse aqui é o perfeito. Esse aqui não. Eu crio duas pessoas. E porque eu crio duas pessoas, essa aqui é perfeita para mim. Mas Deus fala assim, não, perfeito é esse. Aleluia. Certo? Aí porque eu acho que aquele lá é merecedor, eu acho que por mérito tem que ser o que eu acho. Que eu penso. Mas como eu imagino que ele é isso, ele jamais vai se tornar isso, se eu não permitir que esse aqui seja perfeito. Aleluia. Maravilha. Detalhe, ele já foi, esse aqui nem existe. Se ele já foi perdoado, isso não existe. Então é algo que eu acho que eu mereço. É um merecimento meu. É um dos cargos que eu propus na minha. Preste atenção. É como se fala assim, olha só. Ah, esse é o meu pastor. Mas esse é o pastor que eu acho que é. Esse é o meu profeta, mas eu acho que esse é o profeta que deveria ser. Você idealiza quem? Uma outra pessoa que não existe. Aí muitas vezes você fala assim, não, esse aqui tal, esse aqui tal, Pereira pão duro, e fala. Aí quando esse aqui faz alguma coisa, aquilo, nossa, é bem diferente daquele que eu imaginei. Forte. Então quando esse aqui erra, eu vou em referência a quem? A figura que eu só tenho na minha imaginação. Mas que é o quê? Carne. Que peca, que cai. Sim ou não? Sim. Sim ou não, irmão? Sim. Então, olha só. O que fez com que o diabo se tornasse diabo? A iniquidade operou no coração. Ele trouxe uma raiz de amargura. E ele é amargurado até hoje. E Deus ainda faz assim com ele, ó. Ele se amargurou porque ele é o sinete da perfeição. Como ele era perfeito, o ISO 9000, batia, ele bate o carimbo. Acerta perfeito. Tudo que era perfeito, ele batia o carimbo. E ele botou preço naquilo que ele fazia. Ele precificou aquilo que ele fazia. Ou seja, tudo que era perfeito, ele achou assim, 5 dias, 5
feito. E eu mereço estar aonde? Aqui. Sim ou não? Sim. Então quando você faz algo no teu coração porque você acha merecimento ou merecedor, a iniquidade já está onde? No teu coração. No teu coração. Aí Deus faz o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou botar meu filho lá para governar a terra. E quando eu precisar de você, você já vai ser útil a mim. Eu já não posso ter a terra. Eu já não posso fazer nada. E ainda continuo sendo o quê? Útil a Deus quando Ele precisa. Que coisa! Eu acho que é a pior desgraça que pode acontecer com a pessoa. Ou com alguém, ou com um ser. Porque Ele falou o quê? Um dia que ele estava tranquilo e Deus falou assim, eu preciso tocar em Jó como? Capeta! Aí assim, tens visto o meu servo Jó? Ele está usando quem? O diabo. Para tocar em quem? Para fazer com que ele melhore a condição de... Aleluia. Aí você diz assim, meu inimigo está me perseguindo, está me atormentando, está me apertando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Muitas vezes Deus permite que ele faça isso para que você seja melhorado, condicionado e vá a outro nível, porque ele quer. Aleluia. É isso. Sim ou não? Sim. Agora muda a figura aqui. Eu estou falando de Jó. Jó tinha 10 filhos. O que Jó fazia? Ele sacrificava em prol dos pecados dos filhos. E Jó, toda vez que alguma coisa aconteceu, ele ia fazer para que alguma coisa não acontecesse, ele sacrificava por ele e pelos. Então toda vez ele sacrificava, ele fazia sacrifício, e colocava diante de Deus tudo que era sacrifício, para cobrir a casa dele e a dos. Aí Deus vai e mata todo mundo. Aí tu fala assim, que Deus é esse doido? Pô, está fazendo sacrifício por mim e pelos filhos, mas por que mata ele? Se ele não fez, e ainda está coberto com um sacrifício. Aí Deus falou assim, meu filho, eu não quero sacrifício. Eu não quero sacrifício. Quero que você entenda quem sou. Aí Jó fala assim, lembra do livro de Jó? Ele fala assim, antes eu conhecia um Deus, sabe o que? Eu ouvi falar. Mas hoje eu vejo. Eu me relaciono. Aleluia. Quando você tem um Deus que você só ouve falar, você quer sacrificar por você e pelos teus filhos. Você quer sacrificar por você e pelos teus filhos. E acha que o teu sacrifício, aquilo que você faz, aquilo que você está fazendo, está cobrindo você e os teus filhos. Aí teu filho vai para o inferno. O que acontece? O que eu fiz? Porque eu sou merecedor, porque eu cobri os meus filhos. Aí Deus fala assim, não, você não me conheceu e nem deixou ele me conhecer. Aleluia. Aleluia. Você está imputando coisas, fazendo coisas para que ele possa ser santo. Não, ensina ao teu filho o caminho que ele deve, para que depois que ele seja maior, ele faça o quê? Não desvie. Então quando ele é pequeno, ensina o caminho que ele deve, e depois, meu filho, anda para a tua esquerda. Glória. E agora? O sacrifício é você. Eita. Eu não posso sacrificar em prol dele. Por quê? Porque eu tenho um Deus. Aí volta aqui. Vamos buscar de novo. Eu vejo um Deus, mas idealizo como? É isso. Eu tenho um Deus, mas idealizo o quê? Outro. Que só existe na minha cabeça. Que só existe para mim. Então esse aqui é o verdadeiro Deus que eu tenho que me relacionar. E esse aqui é o Deus que eu idealizo, que eu só posso me relacionar se eu me sacrificar. Aleluia. Se eu me matar. Ah, mas aí não pode orar, não pode ir à noite. Não, estou dizendo isso, não.
estou dizendo que você tem que fazer jejum, tem que fazer oração, não é isso. Eu estou dizendo que você só vai chegar a Deus se você fizer isso. É isso que eu estou querendo dizer. Não, você acabou de dizer para mim, você peca. Deus fala contigo, fala. Então você não fez sacrifício nenhum, Deus continua falando contigo, continua. E mesmo sendo pecador, Deus ainda é comigo. Por quê? Porque Ele já me amou antes Da fundação. Então Ele já me perdoou antes. Não. E às vezes a gente dentro do mesmo corpo, da mesma igreja, a gente não consegue perdoar um ao Outro. Por quê? Porque você idealiza outro. Certo? Aleluia. Você idealiza aquele cara perfeito. Você idealiza aquele ser que não existe. Que só existe aonde? Na sua imaginação. Certo? Então você tem um Deus e tem o quê? Tem o Uma quê? idealização de Deus. O teu Deus. Só que esse teu Deus aqui, que você idealizou, que você imaginou, que você acha que é verdade, né? É o Deus religioso. Forte. É o Deus que eu me relaciono. Ele fala comigo. Somos um. Eu oro, ele fala comigo. Na oração, muitas vezes, você já orou assim? Senhor, eu não tenho nenhuma palavra para falar. Aleluia. Você fica quieto. Porque a oração é uma via de mão dupla. Não é só você que fala. A gente ora assim, Senhor, em teu nome, tal, abençoa minha vida, minha casa, minha família, a tua mãe, vida da minha mãe, metralhadora. Aí está na hora de Deus falar. Então, meu filho, em nome de Jesus, amém. Na hora que Deus queria falar contigo, ele já foi. Você soltou a metralhadora santa, pediu tudo que podia pedir, você virou um pedinte diante de Deus e depois solta o quê? Acabou, soltou, dormi. Estou em paz com Deus. Aí Deus falou assim, mas não está não. Eu estou em paz contigo, mas tu não está comigo não. Tu está tipo lado. Você está soltando a metralhadora santa, chegou diante de mim e agora fez o quê? Idealizou um outro? Deus. Você tem um Deus religioso. Você está orando esse aqui. Não é esse. Porque esse aqui quer relacionar. Ele quer andar o quê? Junto. Mas tem aquele dia que as lágrimas descem, que você não consegue soltar. Que você ajoelha, só a lágrima desce. Que você não consegue falar. É essa hora que você diz assim, vem e fala. Aleluia. E sinceramente, pessoas com relacionamento ouvem Deus falar. Aleluia. E a voz dele vem sobre os teus ouvidos, sobre a tua carne, sobre a tua vida. Ele vem falando, ele vem ministrando. Tudo aquilo que você está sentindo é despojado, tudo aquilo que você está passando, a calma da tua vida, do teu ser, você ser renovado naquele momento. Deus continua fazendo algo sobre a tua vida, renovando a tua casa, renovando. Aleluia. E tudo aquilo que você tem no teu coração, Ele sabe. Ele sabe, se pedir uma vez, já está tranquilo, irmão. Não precisa pedir 30 mil vezes, não. Ele já entregou diante do Senhor. Certo? E aquilo fica dentro de você, rebanho de você, larga isso, entrega nas mãos. Amém? Coisa linda. Amém ou não? Amém. Agora só, para a gente fechar. Agora para a gente fechar. Abra em Colossenses. Colossenses 3. Três, 13. Lembro aí? Aleluia. Diz assim: suportai-vos uns aos.
Perdoai-vos uns aos outros. se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Aleluia. Perdoai vós. Sim, não? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ele ainda diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Então você tem que perdoar um ao outro. E detalhe, a Bíblia não diz assim: ó, você deve perdoar. Ela diz: você tem que liberar o quê? Perdão, perdoar. Só que a Bíblia diz assim, ó, vai lá e pede perdão ao teu irmão, não. A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. E não pede perdão. Ela diz: perdoai, mas ela não diz: confessa o teu perdão. Não, está errado confessar pecado, qualquer pecado diante do outro. Mas está certo perdoar, ou pedir perdoar o pecado, quando você confessa um ao outro. Então, quando eu quero chegar aqui e errei alguma coisa, estou diante da igreja, eu confesso o meu pecado diante dos irmãos. Certo? Por quê? Se eu chego assim, olha só, lembra aqui do Vitor aqui dos carros? Sim. Imagina que eles estão aqui de novo. Olha só a condição. Se eu chego assim e falo assim para Andresa, eu pequei, você pode me perdoar? Ela sabe qual foi o meu erro? Não. Eu disse? Não. Não. A Bíblia diz que confessai os vossos Pecado. uns aos outros. Porque quando eu confesso a ela, isso gera perdão em quem? Nela. Porque Deus já me... Eu peço primeiro perdão a quem? Só que quando eu peço perdão a Andresa, eu estou trazendo a Andresa a condição que eu quero estar. Presta atenção. Quando eu falo assim: Andresa, me perdoa, eu quero que ela me trate com perdão, sendo que eu ainda não confessei o meu Pecado. então eu me isolo, me protejo na barreira do perdão. Eu digo assim, é como se eu dissesse para ela: você tem que me... Não é uma obrigação dela. Aleluia. Aí é Deus com ela. Se ela não perdoar, é quem? Deus já me... Mas quando eu confesso o meu pecado, se eu antes eu falo, me perdoa, eu já estou o quê? Me protegendo. E eu não devo fazer isso. Eu tenho que fazer o quê? Se abrir. Abrir a guarda. Aleluia. Confessar os vossos pecados uns aos... Outros. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos... Outros. Mas ela não diz que eu tenho que perdoar primeiro. Não. Confessa o pecado. E aí isso gera o quê? Perdão. Nela. Então eu tenho que chegar para ela: errei. Eu errei nisso. Ela vai ficar bolada, revoltada, tal, vai gerar conflito. Mas ela não pode gerar, agora ela aprendeu. Não pode gerar o quê? Amarra no coração de quem? Então tem que respirar fundo, baixar a guarda, falar o quê? Aquela pessoa que eu idealizei não é aquela, é essa. Então essa eu vou ter que fazer o quê? Perdoar, porque até Deus. Perdoar. Glória a Deus. Então quando eu chego diante de Deus, ó, me perdoa, eu estou fazendo o quê? Estou chegando de guarda o quê? Armada, montada. Tudo que ela falar não vai me... Então você está sendo presunçoso. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer: me perdoa, não. Irmão, eu quero confessar um pecado a você. Hã? Eu quero me confessar contigo. Confessar um pecado contigo. E aí, confessando o pecado, isso vai gerar perdão em quem? No irmão. E aí eu também gero perdão no meio do corpo. Certo? Está dando para entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se isso está sendo gerado, se isso é dado, preste atenção no que eu vou dizer. Não, pior que não é heresia.
Pode soar como, mas não é. Né? Então, o perdão, ele não é concedido, mas ele é assumido. Aleluia. Deus nunca concedeu o perdão, ele assumiu. Quer ver? Quer ver? Deus chamou antes da? Fundação. Antes da? Fundação. Então ele sabia que ia vir e ia morrer? Por causa de mim e de você? Que nem naquela época existia? Mas já estava no plano de quem? Deus. Dele. Jesus queria ir para o Calvário? Não, mas ele resolveu, ele assumiu a bronca. Então ele não te deu perdão, ele concedeu. Aleluia. Ele assumiu a responsabilidade, é assumida. É como se dissesse assim, você entender agora, tá Pai, Filho e Espírito Santo, só tá os três, né? Antes de tudo, antes de Gênesis, antes de qualquer coisa existir, Gênesis 0, só havia o Pai, o Filho e o Espírito. Aí o Pai fala assim, vai dar ruim na criação. Por quê? Eu sei de todas as coisas, eu sei que o homem vai fazer o quê? Vai dar mole, vai cair. Eu preciso enviar alguém. Aí o Pai até hoje fala assim, a quem envie? Aí os filhos falam assim, eis-me aqui. Se você tem que enviar alguém, envia a... Ele assumiu a culpa por mim e por... A partir do momento que ele assume a culpa por mim e por você, ele assume o perdão por nós. Então ele se entrega na cruz por causa de um amor que ele é e por causa do perdão que ele é o próprio perdão. Glória. Então o perdão se não é simplesmente só um ato, ele é uma pessoa que assume a bronca e diz assim, eu vou fazer isso porque eu amo. Amém, aleluia. Porque o amor, ele excede todas as coisas, ele excede todos os dons. Se não tivesse amor, nada seria. Nada teria sido feito, porque ele é o amor e tudo foi criado a partir dele e tudo volta para ele. Glória ao teu nome, Jesus. Então ele assume isso, assume o verdadeiro papel dele. Então quando Cristo me perdoa é porque ele está dando sinal de quem eu era antes do pecado. Ele fala assim, filho, lembra do prumo? Eu continuo lá. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Sabe aquele lugar que tu me deixou? Aleluia. Continuo lá. Aleluia, Deus. Aí teu irmão falou assim, cara, por que às vezes quando a gente está andando uma estrada e de repente a gente cai, a gente erra, dá mole, aí demora um tempão, a gente tem que voltar tudo de novo e passar por aquele lugar que eu já passei de novo. Mãe? Aí eu falei, cara, isso é simples de explicar. Impossível, eu estou pensando aqui, fiquei pensando muito estudo nisso. Eu falei, mas é simples, se tivesse me perguntado, eu dormia tranquilo. Aí ele, pô, cara, sério mesmo? Eu falei, sério, quer ver? Vamos lá. Você está andando numa estrada. Aí você está andando na estrada e de repente você está, né, Rio Bahia. Vai embora. Aí está lá assim, quilômetro 300, quilômetro 310, quilômetro 320. Chega no 320, o teu carro faz... Parou. Tu é mecânico? Não. Nem eu. Você sabe qual é o problema? Não. Nem eu. Vou ter que chamar quem? Reboque. Né? Aí onde você para, tem mato na frente, mato atrás, mato do lado, mato do outro. Tem nada. Só que aí você fala com o reboque assim, eu estou em que altura? No quilômetro 320. Aí o cara, positivo, estou chegando aí. Ele chega com o reboque, pega você no 320, pega um retorno e volta aonde tem o quê? Mecânico. E onde tem o mecânico é lá no início, onde tudo começou. Aí o mecânico
chega lá e faz o quê? Consertou. Aí tu paga o mecânico, beleza. Pode seguir viagem? Pode. Quando você pega a viagem de novo, você vai passar onde? Você vai passar onde? No lugar onde você quebrou. E você fala, vai lembrar, tem uma lembrança. Você vai dizer assim, eu caí aqui. Meu Deus. Mas agora não cai nada. Aleluia! Você tem um barco. Aí você diz assim, eu caí e fui aqui. Mas agora não. Ele te faz passar de novo. Só que em outro. Está dando para entender ou não? Está dando para entender ou não? Então assim, mas a gente peca. Deus não se lembra mais? Lembra? Lembra ou não lembra? Do nosso pecado ele lembra ou não lembra? Mas ele resolve não se lembrar. Ele pega os nossos pecados e lança onde? Esquecimento. No mar do esquecimento. E deles não se lembra mais. Deus não se lembra, mas ele tem memória. Sim ou não? Sim. Ele não tem memória? Sim. Então ele decide não se lembrar, mas na memória dele isso já não existe mais. Porque qual é a memória que ele tem? Isso é forte. Vamos lá. Você caiu no 320, não caiu? Caiu. Isso Deus tira como lembrança. Aqui é o 320. Onde você caiu. É a lembrança que você tem, é a lembrança que ele tem. Ele pega e decide não se lembrar, ele joga. Não tem mais nada lá. Certo? Mas ele ainda não se lembra. Lembra, porque ele vai lembrar que no 320 o que aconteceu? Mas ele decide não se lembrar. Ele não vai trazer isso mais na lei, mas na memória ele apaga. Como? Sabe qual é a memória mais forte que Deus Pai tem? Aleluia! Aleluia! A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, aleluia, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado. Então ele lançou toda a lembrança no mar de esquecimento, porque a mais forte memória que ele tem é a do filho que morreu em prol de mim, em prol de você. Então ele não se lembra mais, mas a sua grande memória é o que o filho fez por mim e por você. aleluia, Tem mais coisa, irmão, mas eu vou ficar por aqui. aleluia, Lembre-se, toda vez que o irmão pecar contra você, toda vez se ele é teu irmão mesmo, teu irmãozão mesmo, que alguém pecar contra você, e se é aquele cara chegado, mais achegado mesmo, você fala assim para ele assim, ó, cara, vamos fazer uma parada? Vamos. Quando tu tiver que errar, erra comigo.
Forte. Chega pro teu irmão que é mais chegado e fala assim: quando tu tiver que errar, erra comigo. Por quê? Porque você tem a certeza que o meu perdão já é para você. Saiba de uma coisa: se você entender isso, que é o perdão, que verdadeiramente é, você vai dizer assim: do teu pecado eu não tenho mais lembrança, mas eu vou te fazer uma coisa: eu vou ser a memória do teu eterno. Então eu vou te lembrar, irmão, que Cristo morreu por mim, que eu sou tão pecador quanto você. E se o Pai te perdoa, quem sou eu para não te perdoar? Em mim não há nenhuma raiz de amargura e nem vou projetar coisas maiores sobre a tua vida. Porque você é isso que é e Deus vai te usar da forma que tem que usar. Então você confessou o seu pecado a mim, amém, glória a Deus, Deus te perdoa, eu também te perdoo, irmão. Em mim não há nenhuma raiz de amargura e eu quero te mostrar, trazer a tua memória, aquilo que te dá esperança, e aquilo que te dá esperança é Cristo ressurreto em mim e você. Então eu não sou mais teu irmão, eu sou a memória daquele que é o eterno sobre a tua vida. Então eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança e dá esperança a você. Ah, irmão, então quer dizer que agora eu posso pecar livremente, está tudo tranquilo. Não é isso. Entendeu nada? Repetir tudo de novo. Volta na terça-feira. Não é que agora você vai poder pecar à vontade, está tudo tranquilo. Ei, beleza, vai ser uma zona só. Ei, posso ir no carnaval agora. Ainda bem que acabou. Agora eu posso ir no carnaval, aquela coisa. Não, não é isso, irmão. É que agora você pode pecar à vontade. Agora você vai entender algo sobre o perdão. Ou seja, em mim você não pode ficar mais uma raiz de... Certo? Deram mole contra você, te feriram, magoaram. Você está triste, fez bem. Está magoadinho? Fica tranquilo. Lança tudo isso nas mãos de quem? Libera o perdão. Certo? Ah, mas e aí a nossa amizade continua? Ei, aí outro dia eu continuo isso. A amizade continua. Sim, a amizade vai continuar. Certo? Mas o que enfraquece muitas vezes? Pelo pecado de um irmão. Confiança. A confiança é abalada. Certo? Deus ama todos? Sim. Deus ama todos? Sim. Sim ou não? Sim. Mas Ele não confia em todos. Porque Ele só revela o seu segredo aos seus amigos hoje. Então os amigos dele é que Ele revela. Estou chocado. Ele ama todos, mas Ele não confia em todos. Tanto é que muitas pessoas não têm o quê? Revelação. E muitas das revelações Ele dá aos seus por causa da confiança. Amém? Então não é para você sair pecando igual um doido por aí, tá? Por favor. Por favor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor.